Bom, estava aqui no meu processo de produção. Na verdade, perdido entre minhas diferentes buscas, pesquisas, pesquisando aqui um pouco as coisas que eu fiz, fazendo conteúdo relacionado ao meu objeto de pesquisa. Então, construindo behavior trees, são árvores de comportamento, né? Então, tudo dentro da linha, buscando inspiração, um pouco gravando vídeos. Que mais que eu estou mexendo ao mesmo tempo? Aí, produzindo um outro documento aqui sobre uma requisição de software. Ao mesmo tempo, mexendo no Instagram, mais vídeos. Então, a parte de permacultura, behavior trees, vamos ver, tanto de janela aberta. Sistemas ecológicos, as árvores, mais década, física, matemática, um método aqui para descobrir padrões recorrentes em redes de interações, falando de interações, né? E outra pesquisa, entender como diferentes espécies de formigas elas interagem na busca dessas plantinhas aqui, vocês já viram bastante, provavelmente aí caído no chão. Uma cultura produzindo um documento como se fosse um guia inicial para uma cultura. Né? Na verdade, aqui trazendo, abrindo meu. Mas na verdade, dentro de tudo isso, né, então, vi alguns vídeos ali que estão me ajudando a produzir conteúdo, mais material. Me chamou muita atenção. Parei por um instante e falei, vou dar uma parada e vem aquela etapa de filosofar um pouquinho. E aí o que eu trago dentro desse mundo de pensamentos, né, que não são mais lineares, né, que viajam em diferentes espaços aqui, tentando uma compreensão, e é uma compreensão que se externa através das ferramentas que nós temos hoje disponível, né, as ferramentas computacionais, então dentro da tecnologia, diferentes técnicas, inteligência artificial, entre outros, mas eu queria parar um pouco para a gente falar sobre como é importante olharmos para o nosso corpo, né? Então, o vídeo ele traz essa abordagem da gente reconhecer que o corpo e mente então tem muitas pessoas que acreditam que corpo e mente são coisas separadas, né? Mas como assim separados? Né? Que existe uma influência entre o corpo e mente e principalmente nessa questão de daquilo que você está se alimentando. Então, quando eu falo de alimento, né, a gente traz muito, a primeira coisa que vem na mente são os nossos alimentos materiais, aquilo que consumimos, como que entra na nossa boca e é processado pelo nosso corpo, mas tem os alimentos mentais também, que são os exemplos do que eu estou lidando aqui. Então, essa questão de melhorar nossa alimentação. Então, a pesquisa me ensinou muito isso, não só a pesquisa, mas eu acho que reflexo da pesquisa é essa possibilidade de me alimentar, me nutrir com diferentes conhecimentos. Os livros que são pautados estão dentro de um certo padrão, que é um padrão ao qual, se observarmos e pararmos para observar nossas relações, vamos perceber esses padrões e que esses padrões eles influenciam diretamente a nossa mente. E o vídeo que eu parei para assistir um pouco, ele
traz essa questão, né, sobre o relacionamento. Então, estava ali pensando de relacionamento, mas a relação, dentro de um entendimento de fenômenos, que existe uma pesquisa indiana que demonstra que o consumo de carne vermelha está diretamente relacionado ao aumento populacional. Isso porque a carne vermelha ela pode trazer aumento aí no desejo, né, e na aversão. Então não sei vocês, mas se tenta, a gente está tão ligado no automático que a gente não para sentir, né? Fica um tempo sem consumir carne vermelha e verifica como que o seu comportamento ele pode mudar em relação a isso. Então aquilo que comemos, a conclusão é que tem efeito direto sobre a nossa mente. E a nossa mente tem um efeito direto sobre o nosso corpo. Olha só que interessante, né? Então, o entendimento agora, né, a gente fica constantemente fazendo essa busca externa para tentar criar uma relação com o nosso interior, mas o que na verdade a gente pode pegar um atalho nessa busca e já focar direto no nosso interior. O lugar onde você vai, a pessoa que você encontra, as coisas que você vê, o que você está alimentando, né? Temos a possibilidade de escolher as nossas interações. Ou seja, você é o resultado do mundo que está à sua volta. Assim, propõe-se que uma maneira consciente, falta um S, de escolher como interagir, pois eu agora tenho a consciência, deveria estar em maiúsculo, né? Então adquirir essa consciência daquilo que você quer se tornar. Não adianta você falar que quer se tornar uma pessoa mais fitness se você não frequenta a academia, né? Você quer se tornar uma pessoa mais intelectual se você não está consumindo bons livros. Passo o dia inteiro aí nas redes sociais. É o que eu estou fazendo agora. Então, é muito importante nós termos essa percepção, né? E esse doutrinamento. Eu aprendi um pouquinho sobre doutrinamento, né? Diante dos ensinos ali, na minha etapa de pesquisa dentro da aeronáutica. Isso foi muito forte e me trouxe muito aprendizado. Então aí podemos falar sobre os objetos de interação, que aí é um pouco da minha área de pesquisa, mas voltando, agora eu compreendo um pouco, né, inicio essa jornada, né, por que que eu estou constantemente pesquisando, lendo sobre, testando modelos e criando, né, porque é aquilo que vemos, escutamos e pensamos na forma de som, cheiro, os nossos tatos, os gostos, as imagens mentais. E aí eu trago aqui também uma perturbação, né, para que vocês criem essa necessidade de entender quais imagens mentais estão sendo geradas. Porque o nosso principal objeto de interação ele é mental. Tudo que nós refletimos dentro desse contexto material, que é a nossa primeira camada, né, é a nossa percepção mais próxima desde que nós viemos aqui, e aí depois nós, passado o nosso aprendizado, o nosso amadurecimento, vamos lidando com outros departamentos e outras camadas, tudo isso para entender, melhorar ou não essa. Então, a importância da mímica, os objetos de interação não visíveis. Então, quais são os objetos de interação não visíveis, né? Então, não vou levar para o lado do vídeo espiritual, mas eu daria um exemplo, acho que fica mais fácil do nosso entender. Então, dentro da minha área, nós estudamos, então nós criamos os nossos brinquedos. Quais são os nossos brinquedos? São as máquinas, são os processos. Então, tudo isso é a nossa relação, como agora a cooperação entre pessoas que estão trabalhando dentro desse contexto e estão melhorando. Essas pessoas, elas são
as cuidadoras, né? Tem um nome que é dentro da parte espiritual que eu aprendi, que vai um pouco além de cuidadores, né? Não me recordo agora. Se recorda, dá uma lembrada aí, por favor. Mas são as pessoas que elas estão, imagina, em um mundo, estamos todos conectados e aí existem diferentes estudos, objetos de estudos, dentro dos quais nós somos expostos diretamente. Então eu trouxe essa, voltando para uma máquina, um processo, nós modelamos os comportamentos conhecidos, mas que são os comportamentos individuais de cada parte desse processo, mas que nós, a partir de uma análise agora, indo para um aprendizado através dos dados ou das coisas que estão além do nosso entendimento, né? Essa outra linha de pesquisa, né? Aprendizado profundo, onde eu, a partir do estudo fenomenológico do comportamento dos objetos tão externos, por que que eu não posso fazer esse estudo fenomenológico da minha interação e relação entre os meus diferentes departamentos internos também? Então, um dos caminhos, né? Não sei, existem diferentes caminhos, mas um dos caminhos escolhidos aí dentro dessas sociedades conhecedoras foi a criação desses mecanismos e tecnológicos para exploração e aprendizado. Imagine que uma criança hoje de 7 anos, ela já recebeu mais informação na sua vida do que um adulto na idade média em toda a sua vida. Para vocês entenderem, esse ano de 2024 ele iniciou aí com um boom de informação. Então, eu abro aqui uma necessidade de nós tomarmos cuidado com a informação que está sendo consumida, porque não sabemos, mas por trás das cortinas existe aí especialistas, são dominadores, conhecedores que mexem com há muito tempo com isso e eles têm o papel de fazer você desenvolver ou perturbar mecanismos internos a fim de caminhar para um determinado comportamento. Então, você pode escolher ser uma pessoa voluntária ou um indivíduo dentro do seu ambiente que cria suas próprias relações. Eu acho que essa é outra mensagem, né? Se estamos criando relações ou estamos deixando ser influenciados pelas relações, pelas diferentes. Nós temos o poder de escolha do que vê. Lembrando que qualquer coisa que nós vemos nos transforma. Qualquer coisa que nós vemos nos transforma. A nossa maior liberdade encontra-se nas interações do que ocorre no mental. Então, outra parte de estudo, né? Não é, parece coincidência, mas não é coincidência, não. Vamos dizer assim, eu posso dizer, o universo trazendo de encontro a mim, né? Então, eu abri ontem o YouTube, procurei vídeos ao vivo, né? Dentro desse estudo, dessa pesquisa, desse desenvolvimento, e aí veio. E aí, dentro da fala, eu encontro, né, coincidentemente, relações que nutrem esse meu aprendizado. Tá? Os fenômenos são dos tipos, as coisas que dependem de nós, ou seja, nós estamos criando também esses fenômenos. A partir daquilo que você está se alimentando, você está criando sua realidade. Basicamente, o resumo que eu faria é isso. Existem coisas que dependem do nosso pensamento e as que não dependem. As emoções, valores, a nossa conduta são dependentes do nosso pensamento. O que não depende de nós, o que ocorre à nossa volta, o comportamento das outras pessoas, a sociedade à nossa volta, o nosso corpo,
O sofrimento nasce da ilusão das coisas que não dependem de nós. É o estado em que muitos de nós nos colocamos nesse exato momento, né? Se você está no sofrimento, no medo, é deixar de ter o controle das coisas que dependem de nós. Então é um erro comum, já me apeguei bastante nisso, né, de querer ter o controle das coisas externas, das coisas que não dependem. Isso vai nos gerar transtorno, vai nos gerar desencontro, desentendimento, desrealização, despersonificação da nossa essência. Enquanto ao invés de fazer isso, isso é comum, né? É uma estratégia da máquina que nos cerca em nos conduzir através dessas diferentes técnicas. E ao invés disso, eu sigo os meus amigos aí que vêm me ensinando e eles estão também aprendendo nessa caminhada, assim como eu estou aprendendo aqui com os diferentes contatos dentro dos saberes que foram possíveis adquirir até esse presente momento. A nossa mente e o nosso corpo, eles se transformam, então a conclusão, para não ficar tão longo, né? A nossa mente e o nosso corpo se transformam através da iteração de repetição, né? À toa, quando alguém entra no ITA, né, ele precisa inicialmente estudar aí pelo menos 2 anos ou mais de, de preparação. Então, é um processo repetitivo para que você consiga alcançar o estado mental, né? E aí você passa a criar hábitos. E dentro dessa escola, que é uma escola iniciática, você conduz os seus pensamentos através do seu corpo e dos seus hábitos a lidar com esses padrões até alcançar, né, um estado aceitável, um estado de qualidade dentro das áreas que são de importância ali para essa sociedade. Quando repetimos algo de uma certa maneira, isso gera um estado mental e transforma o nosso ser. Assim cabe a pergunta que eu deixo: no que você quer se transformar? O que você deseja ser? Então, fica aí a minha perturbação, né? Então, isso depende muito das coisas que você está vendo, daquilo que você está estudando, como você está se relacionando. Tá bom? Valeu e até uma próxima reflexão.